bom dia, meus queridos irmãos, amigos em Cristo Jesus. Uma manhã abençoada a todos nós, manhã de quinta-feira, né? Feriado ontem, bom descanso, tivemos um bom descanso, graças a Deus. Deus na frente de tudo, né? Como sempre. E para você que está conosco aqui, tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. E eu quero trazer nessa manhã para nós refletirmos um pouco um texto que está ali em Romanos, no capítulo 8, versículos 35 até o 39, que diz assim o texto: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Eu quero te louvar por mais um dia de vida. Te agradecer pelo ar que respiramos, por esse fôlego de vida. Obrigado pelo vigor, pela saúde, Senhor. Obrigado pelo livramento, pela proteção, pela direção. Obrigado pela cura, pelos milagres, Senhor Deus. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de culpa, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, de inveja, todo espírito faccioso, e que Teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo a cada mais, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero mandar um abraço especial ao meu amigo Menezes, que fez ontem 67 anos. Um grande abraço, Menezes. Tive o prazer de ter ele no período que eu estava pastoreando ali no Rio de Janeiro, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ele e a sua esposa, Jo. Que Deus abençoe o Emerson, essa família linda. Também um abraço para o irmão Raimundo e a irmã Iraci, que estão lá em Minas Gerais, também estão nos acompanhando sempre. Que Deus os abençoe grandemente, tá bom? O texto que nós lemos aqui é um texto ali que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Também tem um texto muito interessante que Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, versículos 6 e 8, que diz assim: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça que está me aguardando, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eu quero falar nessa manhã sobre atitudes que nos esfriam na vida cristã. O que é que nos esfria na vida cristã? Eu já falei para vocês aqui, vocês sabem, né? Eu sou biólogo também, né? Entre algumas atribuições que Deus me deu e proporcionou de fazer algumas faculdades, uma delas é de ciências biológicas, sou biólogo, faço parte do Conselho Federal de Biologia, e quero dizer para você que os rios nascem em lugares mais altos. Onde ele nasce chama-se montante, montante significa montanha ou monte, né? Então a água vai sempre descer a montanha, ela só sabe se for no caminhão-pipa. Então ela vai sempre em direção ao mar. Onde eles nascem, nos lugares mais altos. A água lá em cima, na fonte, ela é clara, limpa e alto grau de pureza. Pouca contaminação. Mas à medida que ela desce e passa por lugares, ribanceiras, até chegar ao mar, ela vai se poluindo. Ela vai se sujando. Por quê? Porque até próprios animais, próprias pessoas acabam depositando sedimentos, sujeiras ali que vai contaminando aquela água.
E a vida do cristão, ele é semelhante a esse rio. Porque diariamente sofre influências negativas que podem levar ao afastamento da vida cristã. Agora, que prejuízo esse afastamento do caminho cristão, da vida cristã, nos traz? Quais são? É o tempo também. Para Deus, para você. O dinheiro não compra a salvação em lugar nenhum, nunca comprou. Agora, deixar de ler a Bíblia nos afasta também do caminho. Por que devemos... Aí vem aquela pergunta, por que nós devemos... quando você deixa de ler a Bíblia, algumas coisas acontecem. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que por que devemos prosseguir no caminho de Deus? Devemos prosseguir. 2 Timóteo 3,15 nos fala bem interessante acerca disso aí, que é através dos decretos de Deus que conhecemos a sua vontade e com isso nos tornamos sábios para a salvação e sábios nessa vida também. Devemos prosseguir no conhecimento de Deus. 2 Timóteo 3,15. E ainda em 2 Timóteo 3,16 nos diz que porque a palavra de Deus traz as correções para os nossos deslizes de comportamento, ela nos corrige. O próprio Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, no capítulo 17 e versículo 17, no Evangelho de João, diz que para nós nos santificarmos na verdade, e a palavra é a verdade. Então Paulo, escrevendo ali a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, nos diz que a palavra de Deus traz correções para os nossos deslizes de comportamento. Ela é verdadeira e eficaz para a correção do homem e habilitando ele para a santidade. A palavra de Deus nos habilita para a santidade. E Paulo, escrevendo ainda a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 11, nos fala que a palavra de Deus é um guia para o encontro da fidelidade. E ele diz para nós cristãos, nossa felicidade é a certeza de que reinaremos com Deus na vida eterna. Então, a palavra de Deus é esse primeiro ponto para nós entrarmos o que nos afasta da vida cristã. Deixar de ler a Bíblia. Deixar de buscar na palavra de Deus, como Jesus mesmo afirmou. Buscar nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e ela mesma que testifica de mim. Amém? Abraço, pastor Marco Aurélio Lacerda nos acompanhando. Já fez o devocional hoje às 5h55 da manhã, ali na página da Segunda Igreja Nazarena em Itajaí. Deus abençoe grandemente seu dia, sua família, e que tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus e sentimos ela no coração, vem aquela pergunta: será que a Bíblia tem sido alimento diário? Se você não lê a Bíblia, você poderá ser enganado com ideias erradas desse mundo. Então ela acaba se tornando aquela espada que vai te defender de um ataque. Você já viu o lutador de esgrima? A defesa dele, o ataque está na espada. O esgrima, o espadachim, a defesa dele, o ataque está na espada. O cristão, ele tem a fé e ele tem a espada. O escudo da fé. E a espada. E como é que você alimenta a tua fé? Buscando também a leitura da palavra de Deus. O segundo ponto que nos afasta da vida cristã é a oração. Deixar de orar. Tem um texto aqui em Tiago bem interessante, que eu gosto dele, que é Tiago capítulo 5, versículo 14 ao 16, diz assim, 5:14 ao 16, Tiago 5:14 ao 16 diz assim: se alguém entre vós dorme, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Deixar de orar. Tem pessoas que não oram mais à noite para agradecer durante o dia
E durante o dia, quando acorda, para pedir a Deus um dia alegre, abençoado e próspero. Porque o cristão que ora tem uma vida vitoriosa. Temos a certeza de que em Cristo Jesus somos mais que vencedores e as ciladas do inimigo não nos prevalecerão. É em tempo de paz que o exército se prepara para a guerra. Porque na guerra não tem mais preparação, é combate. Eu servi mais de 30 anos nas Forças Armadas. É em tempo de paz que o exército se prepara para o combate. E outra coisa, a oração nos coloca em comunhão com Deus. Jesus orava e conversava com o Pai e deixou esse exemplo para os discípulos. Então a oração nos coloca em comunhão com Deus. Como está a sua vida de oração, meu amado? Nas suas orações você tem agradecido por tudo que Deus tem feito? E colocado tua vida nas mãos do Senhor, porque os nossos problemas, quando nós estamos nas mãos de Deus, eles também estão nas mãos do Senhor. A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então a primeira atitude negativa que nos afasta da vida cristã é deixar de ler a Bíblia. A segunda é deixar de orar. E a terceira atitude, qual seria? 1 João, capítulo 5, versículo 10 ao 13, diz assim. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 10 ao 13, diz assim. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso faz, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. A terceira atitude negativa é deixar de testemunhar. Porque nós devemos demonstrar nossa crença em Deus. De acordo com esse versículo 10 e 11 aqui, testemunhar é a certeza de que através de Cristo Jesus nós somos salvos. Eu falei aqui ontem, tenho falado há alguns dias, para algumas pessoas nós somos a Bíblia aberta. As pessoas conhecem Cristo através de mim e de você. Daquilo que nós falamos, daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, do nosso testemunho. Porque o nosso testemunho edifica a vida das pessoas, de acordo com o versículo 13. Mostre que Deus já nos garantiu a vida eterna. Devemos crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Devemos crer. Eu lembro um fato interessante que aconteceu comigo quando eu estava no hospital um tempo atrás, em 2018, final de 2018, ali antes de fazer a quimioterapia. E teve um dia que um irmão, irmão Maurício, meu mano querido, padrinho do meu casamento com a Rosana, numa tarde, quinta-feira, eu acho, quinta-feira, ele chegou ali para fazer uma oração e tinha um senhor que ele tinha entrado, sentou do setor de oncologia ali do hospital aqui em Blumenau, e ele tinha feito uns exames e estava muito cabisbaixo, tinha dado negativo, o médico tinha acabado de sair e o irmão Maurício entrou, né? Para me visitar, ele ia todos os dias, ele e a esposa. Chegou, meu querido, como é que tá e tal. Aí ele, conversamos e ele falou, pastor, agora nós vamos orar. Eu falei, amém. Aí esse paciente que tinha chegado ali, ele falou assim, eu posso participar da oração? E eu falei para ele, participe e diga amém. Concorde com tudo que vai ser falado aqui. E aquele paciente que eu não conhecia, não sei o nome dele até hoje, isso era umas 4:30 da tarde, o médico tinha saído, e o irmão Maurício, né, fez aquela oração, meu, que oração, céus abertos, sabe? E quando acabou a oração, ele se despediu e foi embora. Meia hora depois o médico voltou. Aí ele falou para o paciente ouvindo, ele falou, eu estava já indo no estacionamento, indo embora, mas eu
resolvi voltar e fazer os exames novamente. O médico voltou e veio a enfermeira, coletou sangue daquele paciente, foi fazer os exames de novo. 20 minutos depois o médico voltou e falou para ele, olha, pode trocar de roupa, teus exames deram positivo. E ele, positivo? Ele falou, pois é, não sei como. Aí, rapidinho ele deu, o homem chorou, sabe? Naquele momento, Deus curou ele. Ele levantou, me abraçou, trocou de roupa e foi embora, sabe? Então, naquele momento foi interessante por causa do testemunho. Testemunhar de Cristo. Testemunhar do poder. Naquele momento teve leitura da palavra, o irmão Maurício leu a Bíblia, o irmão Maurício orou comigo e demos o testemunho de Cristo e um homem foi curado. Sabe, aquilo ali, aí a esposa dele logo em seguida chegou, ele estava saindo, já ligou para a esposa, e trocando de roupa, a esposa chegou, se abraçou e, sabe. Então, ler a Bíblia, orar e testemunhar de Cristo. Nós somos a Bíblia aberta para muitas pessoas. E muitas vezes não valorizamos isso, sabe? Então, seja cristão, genuíno, verdadeiro. E coisas maravilhosas Deus vai fazer na tua vida. Outra coisa que eu quero trazer aqui, não deixe de congregar, não deixe de fazer parte de uma igreja, de estar junto, compartilhando o amor de Deus. Compartilhe o amor de Deus. Quando nós estamos juntos, a Bíblia diz, onde houver dois ou mais, Jesus está presente. Isso chama-se comunhão. Sabe? Um graveto, quando você tira do fogo, ele se apaga, mas se ele está junto, ele mantém as chamas acesas. Amém? Então, queridos, que Deus te abençoe. Te dê um dia alegre, abençoado e próspero. Não se afaste de Deus. A Bíblia diz assim, eu irei adiante de ti. Te mostrarei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Derreterei as trancas de ferro e as portas de bronze, para que saibas que eu sou o Senhor, que te chama pelo teu nome. Isaías capítulo 45, versículo 2 e 3. Não se afaste de Deus, pelo contrário, deixe Ele ir à tua frente. Isaías 1,19 diz, se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.